Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí nos abençoando, derramando a sua graça, derramando a unção, do poder salvífico que Ele tem dado a cada um de nós, que nós sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que seja um tempo assim maravilhosíssimo de nós, diante desse Deus que tudo pode e que tudo vai fazer, que tudo tem feito, né? Ele é simplesmente maravilhoso. E esse dia que nós estamos tendo, nós ganhamos de presente do nosso Deus. Que Ele venha, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está fazendo de mim, fazendo de você, instrumento, que nós venhamos buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar, que nós venhamos colocar o nosso coração diante dele enquanto ele está perto, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo de Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos trabalhar num texto hoje que está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 50 e versículo 51. Esse texto vai falar: quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Amém? Nós venhamos tocar na ponta do altar nessa manhã, que nós venhamos buscar o nosso Deus, colocar a nossa vida diante dele e falar: Senhor, nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor do nosso lado. Sem o Senhor, ó Deus de Israel, nada podemos fazer. A Tua mão potente é quem tem nos guardado, é quem tem feito toda a diferença na nossa vida. Então, que venhamos aí agradar o nosso Deus, que venhamos colocar a nossa vida diante dele e que seja a nossa estadia diante desse fervoroso Deus de Israel uma bênção. Que seja bênção para mim, que seja bênção para você. Então, uma boa segunda-feira, uma boa semana, que o Senhor esteja aí visitando-nos, que o seu grande amor esteja fazendo com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Eu quero orar contigo nessa manhã, pedindo o favor do nosso Rei, o favor do nosso Deus, amém? Estou pertinho do altar aqui, e Deus esteja aí nos renovando, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pelas delícias, ó Pai, preparadas para cada um de nós. Sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. O Senhor é Deus quem sara. O Senhor é Deus quem reveste. O Senhor é Deus quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Então, Senhor Deus de Israel, seja o Senhor conosco na data desse dia. Quantos, ó Pai, nesse momento estão aqui juntamente com o pastor Carlos, pedindo, Senhor Deus, pelas suas crianças, pedindo pelos seus adolescentes, pelos seus jovens, pedindo, ó Pai, pelos adultos de dentro do seu lar, pelos anciãos, tanto a anciã conforme o ancião, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar saúde, pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar do leito, pedindo que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, das drogas, pedindo que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, das maledicências, ó Pai. E só o Senhor quem pode, Senhor Deus, transformar-nos, ó Pai, assim conforme o Senhor transforma, Pai, mananciais, aleluia, desertos em mananciais. Ah, Deus de Israel, assim como o Senhor transforma, Pai, o homem, Pai, tirando, Senhor Deus, Deus de Israel, do montouro, ó Pai, e colocando, Senhor Deus, para viver em família. Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
Nós desejamos, ó Deus, Deus de Israel, sentir a Tua presença. Nós desejamos, ó Pai, ver o Senhor fazendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, audivelmente, Senhor Deus, visivelmente. Nós desejamos, ó Pai, ver o Senhor, ó Pai, Deus, agindo com poder e glória, Pai. Assim conforme a Tua palavra diz, Senhor Deus, que Eliseu orou, Senhor Deus, para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Pai, abrir os nossos olhos, ó Pai, e contemplar, Senhor Deus, as Tuas grandezas, Pai, quantas, aleluia, são feitas, Pai, diante de nós, ó Pai, que nós, aleluia, não tomamos notoriedade, Pai, assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós precisamos te agradecer, Senhor Deus. Nós precisamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, ó Deus, dessas Tuas beneficências, Senhor Deus, testemunhos vivos, ó Pai, para que mais pessoas, ó Pai, venham, Senhor Deus, entender o quanto o Senhor é bom. Então, Senhor Deus, nos ajuda na data desse dia. Visita, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, transformando-os para a honra e glória do Teu nome. Abre portas, Pai, para aquele, Senhor Deus, que está desempregado, para aquele, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço, magnifico e exalto o Teu santo nome. Faça-nos com que nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Ministra, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes. Não nos deixe, Senhor Deus, de qualquer maneira, mas faça-nos, ó Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nos ajuda, Pai, coloca, Senhor Deus, uma boa consciência, Senhor Deus, em nós, que nós venhamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, agindo com poder e graça. Deus, abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos que já estão conosco, ó Pai, ou melhor dizendo, já estão comigo, ó Pai, nesta manhã. Abre portas, ó Deus, visita aqueles que não estão, Senhor Deus, que faz parte, Senhor Deus, desse ministério, ó Pai. Ó Deus de Israel, os nossos amados irmãos que estão nas lives, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja concedendo graça, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, vencer as dificuldades, ó Pai. Deus de Israel, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter um dia aprazível diante da Tua presença. Que os Teus santos anjos, ó Pai, estejam, Senhor Deus, preparando esse dia para nós. Não nos deixe sós, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, sentir as Tuas mãos potentes, que nós venhamos ver, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, agindo, Senhor Deus, no nosso meio. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, não se ausente de nós, mas que a Tua presença esteja sendo manifesta durante todo esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã, que bom nós podemos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu acordei com essa palavra no meu coração. Quem deseja o favor do Rei, toca na ponta do altar. Embora essa ocasião na Bíblia é uma ocasião de tristeza, porque o que está acontecendo ali no momento é um momento de usurpação do trono e posteriormente seria a morte de Salomão, mas Deus, Ele intervém para que as suas promessas sejam cumpridas. Então Ele entrou com as providências e a gente viu que Salomão, ele verdadeiramente reina conforme a vontade do Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, aquilo que nós venhamos precisar, nós temos que colocar nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode concluir, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, que venha o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, nos ajudar nessa batalha, nessa luta diária, que nós venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver Deus agindo com poder e glória
em nossas vidas, que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de transformação, que seja um tempo que nós venhamos estar recebendo aí das mãos de Deus o favor que Ele tem para conosco nessa manhã, que nós venhamos falar: Senhor, o Senhor tem liberdade, o Senhor pode agir, o Senhor tem liberdade, o Senhor pode fazer. Nós precisamos, nós aceitamos e nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha e faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado nas nossas vidas, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei de todos os povos, o Senhor tem aí nos instruído, capacitado, feito infinitamente mais. Então, é Deus quem opera tanto querer conforme efetuar. Então, dê liberdade ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, para que Ele venha fazer na sua vida, para que Ele venha operar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que seja aí a nossa, aleluia, estadia na presença do Senhor, um tempo de bênção, um tempo de nós estarmos aí progredindo, amém? Então quero estar buscando aqui esse texto para nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor e que Ele venha aí nos ajudar nessa manhã gloriosa que Ele tem já preparado para cada um de nós. Eu creio que os anjos do Senhor, eles têm aí feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, e que o Senhor esteja aí agindo com poder e glória na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor, que tudo pode. Ele tem feito das suas benesses na minha vida, Ele tem feito das suas benesses na sua vida. Em nome de Jesus, é o Senhor quem ministra, né? Então, a palavra do Senhor está dizendo aí em 1 Reis, capítulo 50 e 51, diz assim: porém Adonias temeu a Salomão, levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar, e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que se apegou-se às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não me matará o seu servo à espada. 52. E disse Salomão: se for um homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E o Salomão disse: vai para a tua casa. Ele tinha afrontado, ele tinha usurpado o trono, mas o rei Salomão, ele perdoou Adonias. O que ele tinha feito era para que ele pudesse morrer, mas Salomão, ele perdoa o seu irmão Adonias. Nós precisamos, amados irmãos, buscar ao Senhor, nós precisamos perdoar, nós precisamos desejar esse favor. Aqui eu trouxe algo um pouquinho, né, para nós entendermos um pouco mais desta palavra. Eu coloquei assim: quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Adonias, temendo, levantou-se também e foi abraçar
com seus cornos do altar. Sabe, ou melhor dizendo, sobre as cornetas do altar. Veja a nota de Êxodo, capítulo 27, versículo 2. O altar para o qual Adonias fugiu provavelmente estava no tabernáculo, já referido em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Em 1 Reis, capítulo 50, 51, Adonias temia. Ele fugiu para o altar em busca de proteção e segurança, sendo um local privilegiado, não de fato pela designação da lei, mas pelo costume de todas as nações, e agarrou as pontas do altar com uma resolução. Parece de não se mexer até Salomão ter feito um juramento ou palavra solene para não tirar a vida de Adonias. E ao fazer isso, Adonias parece ter impedido a oferta de sacrifícios no altar, até o momento em que Salomão concedeu seu pedido, que o rei Salomão jure que não me matará a seu servo. Ele é dono de Salomão como seu rei e de si mesmo como seu servo e sujeito, e ser sensível à sua culpa e ao ciúme que os reis têm de seus concorrentes, não poderia ser satisfeito sem o juramento de Salomão. A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão José Luiz Vidal, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo. Então Adonias, ele temia, sabia que usurpara o reino e não tinha consentimento de seu pai, Davi. E como agora descobre que Salomão é nomeado por Davi, ele sabe muito bem que o povo respeitara imediatamente esse cumprimento e que seu caso é inútil. Ele, portanto, tomou refúgio e, fugindo para o tabernáculo, segurou as pontas do altar, como se estivesse apelando para a proteção de Deus contra a violência dos homens. O altar era um lugar privilegiado e foi considerado sacrilégio molestar um homem que se refugiara no altar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 28. Êxodo, capítulo 21, versículo 14. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Êxodo, capítulo 38, versículo 2. E fez uma ponta em uma forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28, diz assim: quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou as pontas do altar. Salmos 118, versículo 27. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a luz. Junte-se ao cortejo festivo, levante ramos até as pontas do altar. Amém? Nós estamos falando do altar do Senhor. E quem conhece a história sabe que Adonias, ele conspirou com
Joabe, as pessoas olhavam para Salomão e via Salomão um garoto mimoso. O que isso quer dizer? Frágil. Mas Adonias não. Adonias era um homem de guerra. Adonias era já um homem preparado para o rojão. Assim as pessoas olham, meu amado irmão, minha amada irmã, e as pessoas olham com os olhos da carne. O Senhor, ele diz assim: eu não vejo como um homem vê. Quando ele fala essas palavras, ele está dirigindo essas palavras a Eliseu, o profeta. Ele está dizendo assim: eu vejo o coração, eu sondo até as almas dos homens. Assim Deus, ele faz. Nós precisamos entender que naquele momento o povo preferia Adonias a Salomão. Por causa de quê? Porque mimoso era Salomão, criado ali, como a gente costuma dizer, um ditado popular, nas barras da saia da mamãe. Então assim era Salomão, e todos em Israel preferia Adonias, porque Adonias era um homem de guerra, Adonias era preparado. E Adonias, ele tomando consigo todo o povo, o exército de Davi, ele se achou no direito de usurpar sem ter o consentimento de Davi. Ele pega e naquele momento ele fala assim: olha, eu me vejo como o rei de Israel. O rei de Israel, meu pai, ele não pode mais estar à frente do exército, meu pai não pode mais, porque diz as Sagradas Escrituras que os olhos de Davi escureceram e Davi estava fraco. Davi sentia até frio ao dormir, qual era preciso, conforme foi preciso, arrumar uma mulher para estar deitada do lado de Davi para aquecê-lo, de tanto frio que ele sentia. Então, naquele momento, Adonias olhou para a fraqueza de seu pai, para a debilidade de Israel, e ele usurpou o trono. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Então, ali Adonias, ele usurpa o trono, sem saber a vontade de Deus, sem saber a vontade de Davi, sem saber a vontade daqueles que eram de fato os comandantes, aqueles que eram a direção de Israel. E muitas vezes, amados irmãos, às vezes a gente fala: como pôde Adonias fazer tal coisa? Ele matou bois, ele convidou os grandes de Israel, os grandes que eu digo assim, do exército, até mesmo os sacerdotes estavam do lado dele. E aí o que aconteceu? O profeta Natã vai até Betseba e fala: Betseba, não sabe o que está acontecendo? Adonias reina. Maria Silva, seja bem-vinda, minha cunhada, Deus te abençoe, Deus te proteja, um abração a ti. Então, o profeta Natã chega para Betseba e fala: olha, Adonias reina, e você sabe muito bem o que vai acontecer. Davi morrendo, Adonias reinando, ele matará tu e a teu filho. E aí naquele momento ele diz assim: vai e fala com Davi que Adonias, ele reina, e logo após ti entrarei eu e falarei também a respeito desse assunto. E aí Davi, ele fica sabendo dessa situação e Davi fica irado, porque Adonias, ele usurpa o trono que Deus prometera a Salomão. E nesse momento, amados irmãos, Davi fala assim: olha, leva a meu filho Salomão, que é a promessa de Deus que ele reina após mim, a fonte de Giom, e ali coloca ele montado em meu cavalo, e unja ele como rei de Israel, coloca a coroa na sua cabeça,
e aquela capa, né, ornamentada, linda sobre ele, e consagre diante do povo. E houve um grande estrondo em Israel. E todos aqueles que estavam naquela churrascada com Adonias temeram, as pernas bambearam. E quando viram aquele que veio trazer a notícia, Adonias fala assim: esse aí vem trazer uma boa notícia, uma coisa boa. E quando ele fala assim: olha, teu pai mandou ungir Salomão como rei de Israel, as pernas tremem. O que eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nas nossas decisões, nós temos tomado decisões conforme Adonias. Nós temos feito muitas coisas, amados irmãos, que nós não consultamos a Deus. Nós não falamos com Deus, nós não colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, temos dado com os burros na água. A situação tem ficado difícil. E aí a gente fala: Deus, é culpa tua. A gente fala: Deus, eu não sei porque deu errado. Eu fiz tudo certinho. E se você ouvisse a voz de Deus, você ouviria de Deus dessa maneira: você fez tudo certinho, mas a principal coisa você não fez, você não me consultou, você não conversou comigo. Porque muitas vezes, amados irmãos, a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela é uma vontade assim extrema. E quando nós decidimos alguma coisa, nós tomamos posse daquilo e a gente fala: vai ser assim, pronto, e acabou. E nós não consultamos a Deus, nós não colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E assim, conforme Adonias, nós ficamos em perigo de morte. Assim, conforme nós, aleluia, como Adonias, nós precisamos, nesse momento, agarrar nas pontas do altar. O que eu estou falando? Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vi aí uma pessoa, ela contar um grande testemunho. Parece que foi um irmão, né? Esse irmão, ele estava contando testemunho. Ele falou assim: olha, o meu irmão de carne, né? De carne e osso, ele chegou para mim e falou assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu peguei com dinheiro com a agiota e não tenho dinheiro para pagar. E é muito dinheiro. E eu sei que você tem esse dinheiro. E ele diz assim: eu sei que tu não vai morrer. Eu te dou uma passagem para tu ir para o Iraque. Lá você vai trabalhar. E quando você tiver esse dinheiro, você vem e paga o agiota. Você não vai morrer. Já imaginou tal coisa? O sacrifício muitas vezes tem que ser do outro, não nosso. Ele foi para o Iraque, assim diz aquele que testemunhava. Não, ele não foi para o Iraque. Ele morreu? Não morreu. A gente precisa entender, meu amado irmão, que às vezes nós nos colocamos em cada situação e nós precisamos sempre do favor de Deus, nós precisamos sempre do favor do Rei. Quantas vezes nós estamos em perigo de morte? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 36 e 37, que todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelha para matadouro, mas em Cristo Jesus, em Deus, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entender que o primeiro lugar da nossa vida, o primeiro lugar que nós, aleluia, desejamos e precisamos estar é na presença do Senhor. Não tem para onde correr, meu amado irmão, não tem para onde correr, minha amada irmã. Esse tempo presente, ele se chama presente de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o tempo futuro depende do Senhor. Não está no nosso alcance. O Senhor, ele diz na sua palavra, através, parece que de Tiago, né? Eu estava lendo outro dia, essa palavra não está bem memorizada na minha cabeça, mas ele diz assim, que diz que o que farei hoje, né? Eu prepararei todas as minhas finanças, todos os meus recursos, eu vou para uma cidade, ali naquela cidade eu vou
vender, vou comprar e vou vender, e vou produzir, e vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado. Mas a palavra do Senhor está dizendo: insensato. Você conversou primeiro com Deus, você falou com Deus primeiro, você buscou o aval do Senhor da tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Deus, eu preciso que o Senhor esteja me instruindo, eu preciso que o Senhor esteja à frente dos meus projetos, eu preciso que o Senhor esteja à frente da minha família, eu preciso que o Senhor esteja à minha frente, porque sem o Senhor eu nada poderei fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos buscar ao Senhor. Quero cumprimentar minhas amadas irmãs e irmãos aqui. Maria Eduarda Lemos, seja bem-vinda. Uzer também seja bem-vindo. Também Japa, seja bem-vindo. Japa Rodrigues. Também Maria Maura Carreira, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E ela está agradecendo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Amém? Marcos Rocha também, seja bem-vindo. Deus abençoe, Deus proteja. Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a todos que têm aí chegado à live, que Deus esteja aí conosco nessa manhã. Então, meu amado irmão, é hora de nós estarmos nos projetando para Deus. Ontem eu estava pregando, estava falando a respeito do que diz novamente, né, o versículo 26, o versículo 27 de 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo, ele dizendo: eu corro, eu tenho corrido. Nós também temos corrido. Nós temos ido numa direção, porque o Senhor está dizendo que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E ele diz assim: eu corro como que eu não estou batendo no ar na minha corrida, mas eu sei que o que eu estou fazendo é uma coisa assim que eu tenho certeza das promessas de Deus, de tudo que Ele tem me revelado. Eu tenho certeza disso que eu estou fazendo. A minha corrida não é uma corrida simplesmente uma corrida, mas a minha corrida é para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus, esperança da glória. Nós precisamos ter essa certeza. E ele diz assim: eu tenho pregado às outras pessoas, eu tenho falado de Deus às outras pessoas, mas conforme eu tenho pregado, eu tenho também me esforçado. Ele diz assim: eu esmurro meu próprio corpo, para que pregando às outras pessoas eu de alguma maneira não venha ficar reprovado. E assim, meu amado irmão, que o nosso testemunho seja um testemunho verídico, que seja um testemunho de vitória, que seja um testemunho de ir ao encontro daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Nós precisamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, desejar o favor do Rei. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, nesse dia eu preciso do teu favor. E o teu favor é imensamente necessário na minha vida. Eu consigo, Senhor, ver o teu agir movendo e fortalecendo as minhas pernas. Eu vejo o teu agir, Senhor Deus, movendo e reagindo através dos meus braços, dos meus olhos, de todos os meus sentidos. Nós precisamos ver o agir de Deus. Nós precisamos estar verdadeiramente observando isso. Eu estava contando ontem que pastor Carlos não é só pastor, mas é pintor, pedreiro, ladrilheiro, bombeiro, tudo que pintar aí pastor Carlos fazer, pastor Carlos faz. Então eu trabalho na área de construção civil. E eu tenho feito coisas, amados irmãos, que realmente eu falo assim: olha, eu poderia ter feito melhor. Porque quando nós fazemos alguma coisa, mesmo que venha ficar excelente, você precisa se aprimorar a cada dia. Assim é na presença de Deus. Assim é diante do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
Nós precisamos, amados irmãos, querer sempre a perfeição. Embora não tenhamos sem Cristo tocar em nós, porque Ele diz que Ele nos revestirá. Ele revestirá aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. Então, nós precisamos entender que Cristo, Ele é verdadeiramente nosso guia. E nisso eu quero dizer a você, as coisas que nós temos colocado à mão e você olhado e fala, não, realmente ficou muito bom. Mas ficou bom por quê? Porque Cristo, porque Deus, porque o Espírito Santo está na frente. Quando você olha para os teus filhos, meus filhos são bonitos, eu olho assim e falo, é Deus. Quando as pessoas olham para um trabalho que você fez, você olha assim e fala, as pessoas ficam muito bom. Aí você fala assim, é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Porque Ele faz com que todas as coisas venham ser aperfeiçoadas. E quando nós agarramos nas pontas do altar, nós falamos, Deus, assim conforme o teu servo Adonias, que fez somente aquilo que trouxe sobre ele desgraça. Às vezes nós temos agido da mesma forma, porque Adonias, ele motivado por aqueles que estavam à sua volta, ele disse assim, não, eu serei rei de Israel. A gente olha para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para Jonatas, Jonatas era o próximo rei de Israel. Mas ele olhou em Davi, ele falou assim, o Senhor tem abençoado Davi como rei de Israel. A unção está sobre Davi. Eu não posso intervir, embora seu pai o forjasse, falando com ele, tu serás o próximo rei de Israel, porque tu está aí junto com o filho de Jessé, porque você está em unidade com ele. Não. E Jonatas, ele fez amizade. Jonatas, ele diz assim, aquele que prevalecer, cuida um da família do outro. Eles fizeram aliança. E Jonatas, ele foi beneficiado. Mas a gente olha que até esse momento Adonias era um grande guerreiro, era um grande homem em Israel. Mas ele foi induzido e pela sua própria cobiça, ele usurpou o trono que não era dele. E ele foi perdoado pelo rei Salomão. E Salomão falou, se tu for um homem de bem, ficar quieto no teu canto, você terá vitória. Mas se você, de alguma forma, entrar no meu caminho, você morrerá. Nós éramos passíveis de morte. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele nos deu vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus e falar, Senhor, nós sabemos tudo isso e nós desejamos o teu favor. Nós desejamos que o Senhor venha mudar tudo dentro de nós, para que o nosso dia, para que a nossa semana, para que a nossa casa, a nossa família, para que os nossos sejam uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Alessandro também seja bem-vindo, Alessandro Josiel, também aqui Rodrigo, né? Me chama Rodrigo. Ele diz assim, bom dia, preciso de oração para minha família, estou passando por uma luta muito grande. Vamos então, como igreja, estar orando pelo Rodrigo, clamando a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Então, muito obrigado, meus amados irmãos, por vocês estarem aí comigo nessa manhã, também na presença
do nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso, tão bom, que tem feito toda a diferença na nossa vida, nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. A Tua presença, Pai, é indispensável, ó Pai, no nosso ir, no nosso vir, no nosso dia a dia. Se nós estamos vencendo mais um ano, ó Pai, é pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, é pelo Teu grande amor. Deus de Israel, o Senhor tem, Senhor, nos usado. O Senhor tem nos capacitado, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, levando a Tua palavra, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, com a Tua direção. Nós queremos orar, Pai, pelo o Rodrigo, ó Pai. Ele diz que está em grande aperto, ó Pai, a situação não tem sido fácil. Mas que o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, entrar com as providências. Toma, Senhor Deus, o Teu filho, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ministra, Senhor Deus, com o Teu poder. Ministra, Senhor Deus, com a Tua unção. E que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Deus de Israel, é mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos presenteado, Pai, e nós recebemos, Pai, esse dia com alegria, Pai. Esteja conosco, ó Pai, no nosso ir, no nosso vir. Uns vão para o trabalho, outros, ó Pai, têm outros afazeres, ó Pai. E o Senhor conhece, Senhor Deus, todos os nossos passos, antes mesmo, ó Pai, deles acontecerem. E nós te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejam passos, ó Pai, sagrados, passos, Senhor Deus, bem dados. Nos ajuda, perdoa-nos, ó Deus, porque algumas vezes nós temos sido conforme Adonias, Pai, e temos feito coisas, ó Pai, que não temos o costume de fazer, conforme falei, Senhor Deus, que até aquele momento ele era especial, ele era um guerreiro, Senhor Deus, ele era uma pessoa que estava preparada. Mas nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, ó Pai, vêm de Ti. Nós sabemos, ó Pai, que os projetos, ó Pai, e os sonhos, ó Pai, que nós temos, ó Pai, nós sabemos que a resposta, Senhor Deus, dos nossos planos e projetos vem do Senhor. Então ajuda, Senhor Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, nessa manhã. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, da Tua presença santa, do Teu grande amor. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, Deus de Israel, da Tua presença, Senhor Deus, que tanto precisamos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor, Senhor Deus, as barreiras, Senhor Deus, que nos está propostas, ó Pai. Nós precisamos do Senhor na data desse dia. E uma das coisas, ó Pai, que eu venho te pedir, Senhor Deus, para mim, para todos os meus amados irmãos nessa manhã, é que nós não temos, ó Pai, controle, Senhor Deus, de nossa saúde, nem o que está acontecendo por dentro de nós, no nosso sangue, Senhor Deus, as dores que muitas vezes vêm com a idade, nós não entendemos e nós não sabemos. Mas eu venho te pedir, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha curar os Teus filhos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, conforme assim diz, Senhor Deus, o Teu filho, Senhor Deus, apóstolo Paulo, toma as entranhas, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Quando nós falamos de entranhas, Senhor Deus, nós estamos dizendo, Senhor Deus, tudo que há dentro do nosso corpo. Que o Teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa nas fraquezas, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos limpar. Venha, Senhor Deus, fazer um milagre dentro de nós. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cuidar do estômago, do baço, do coração, dos rins. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuidar, Senhor Deus,
das genitálias, Pai, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser tocados pelo Senhor, que nós venhamos ser curados, que a Tua mão potente, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos, ó Pai, receber esse milagre sobrenatural nessa manhã. Toque nos seios, ó Pai, das Tuas filhas, ó Pai, tira, Senhor Deus, todo e qualquer nódulo, ó Pai, toda e qualquer situação, Senhor Deus, de câncer, ó Pai. Toca, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, um homem não pode tocar. Toca, Senhor Deus, onde os médicos não conseguem enxergar, ó Pai, e ver, Senhor Deus. Mas que as Tuas mãos potentes, ó Pai, estejam operando com Teu grande amor, fazendo um milagre, Pai, nessa manhã. Toma, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Abraça, Senhor Deus, com o Teu abraço de poder. E faça, Senhor Deus, com que nós possamos ser sarados pelo poder do Teu nome. Assim, Senhor Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus esteja abençoando os meus amados irmãos, derramando da sua graça, derramando da sua unção. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo de Deus aí verdadeiramente aquilo que nós tanto precisamos, aquilo que só o Senhor sabe, ninguém mais sabe, mas o Senhor. Amém? Ragil, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém. Um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor esteja te abraçando, cuidando de ti, cuidando da tua família, do teu ir, do teu vir. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos.